Bem, meninos, vamos dar continuidade agora no nosso estudo. Iremos mudar de livro agora e iremos para o livro 3, tá bom? Lá a gente vai estudar a frente A5. Nessa frente a gente vai trabalhar, em primeiro momento, com o assunto de tabelas e fórmulas. O que é importante a gente trabalhar com tabelas e fórmulas? É o seguinte: sabemos identificar quais são as variáveis que são as variáveis dependentes e quais são as variáveis que são as variáveis independentes. Então ele colocou assim: ao tomar um táxi em Belo Horizonte, você paga R$ 4,10 só por chamar o táxi, tá? Mais R$ 2,40 por quilômetros rodados. Se você quiser fazer uma corrida de 8 km, quanto você irá pagar? Então ele colocou uma tabelinha no livro de vocês. 1 km você vai pagar R$ 6,50. 2 km você vai pagar R$ 8,90. 3 km você vai pagar R$ 11,30. 4 km R$ 13,70. E 8 km você vai pagar R$ 23,30. Você pode observar que essa corrida está em função do quilômetros rodados. Se você rodar muito, você paga muito. Se você rodar pouco, você paga pouco. Então aí a gente consegue identificar o que são as variáveis dependentes e o que são as variáveis independentes. O que uma variável depende? Porque ela depende de alguma coisa, tá bom? Então, por exemplo, o valor que você vai pagar nessa corrida de táxi vai depender do quilômetro rodado. Então, se eu perguntar para você, quais são as variáveis, qual a variável independente? É o quilômetro rodado. Qual é a variável dependente aí? É o valor que você vai pagar pela corrida, tá bom? Então eu coloquei um exemplo aí, ó. O exemplo é o seguinte: eu tenho uma equação y igual a 3x mais 2. X é a minha variável independente, não depende de ninguém. E y é a minha variável o quê? Dependente. Então, o que fica dessa aula é que você tem que saber identificar o que é uma variável dependente e o que é uma variável independente. Primeira questão: o perímetro de um polígono é a soma da medida de seus lados, a gente já sabe disso. Completa a tabela a seguir, considerando que essa figura é um triângulo equilátero. Então, bora lá. Quando a medida do lado for 1, qual vai ser o perímetro? 3, né? Porque você vai somar 1 mais 1 mais 1. Quando o lado do triângulo for 1,5, você vai ter um perímetro de quê? 4,5. Quando o lado do triângulo for 2, você vai ter um perímetro de quê? De 6, que é 2 mais 2 mais 2. Quando o lado do triângulo for 2,5, vai ser o quê? 7,5. 2,5 mais 2,5 mais 2,5. Quando for 3, vai ser 9. Quando for 3,5, vai ser 10,5. Quando for 4, vai ser 12. Então, se é triângulo, tem 3 lados. Então, se ele deu o lado, é só somar cada um desses 3 vezes. Aí ele perguntou, na A, quais são as variáveis envolvidas no problema? Eu tenho a nossa variável A, eu tenho medidas e perímetros. Então, as variáveis envolvidas aqui são as medidas do lado do triângulo e o perímetro desse nosso triângulo. Então, está aqui a A. Qual é a B que ele falou? Qual a variável dependente e qual a variável independente? Gente, de cara, quem depende é o perímetro. Depende do quê? Do tamanho do lado. Então, a variável dependente é o quê? A variável dependente é o quê? É o perímetro do nosso triângulo. E qual é a variável independente? É o lado, né? São os lados do nosso triângulo. E aí a próxima questão é a C. Ele fala assim: descubra uma fórmula que para o perímetro y do triângulo equilátero em função de x. Bem, gente, se você está observando, se o triângulo tem 3 lados, se é equilátero, tem todos os lados iguais, é só multiplicar por 3, não é isso? Y igual a 3x. Então, essa é o que? A nossa fórmula. Y igual a 3x. Questão 2. De acordo com os subtópicos, tabelas e fórmulas, o preço da corrida de táxi em Belo Horizonte pode ser calculado pela fórmula y igual a 4,10 mais 2,40x. Responda: quanto você pagaria por uma corrida de 6,5 km? Então, no lugar de x aqui, eu coloquei 6,5. Aí eu faço 2,40 vezes 6,5 é 15,6. Se eu somar
4,10 mais 15,6, eu tenho 19,7. Então, esse é o valor que você pagaria por uma corrida dessa. B. Se você gastasse uma corrida a quantidade de R$ 35,30, quantos quilômetros de táxi você iria percorrer? Então, no lugar agora, ele deu o valor de Y, né? Ele deu o valor da corrida. Então, no lugar de Y, eu vou colocar 35,20. Aí, o que vai acontecer? Esse 4,10 passa subtraindo. E aí, eu tenho 2,40 igual a x do lado direito. Essa diferença é 31,1. Depois, esse 2,40 passa a dividir no 31,1. E eu tenho aproximadamente 13 quilômetros que você rodaria para poder pagar 35,20. Tá? Questão 3. Sabendo que um quadrilátero ABC é retângulo, então eu tenho as medidas aqui, aqui vale x, aqui vale 20, só essa distância aqui vale x, né? Aqui vale 10, aqui vale 20. O que ele pediu na A? Calcule a área do triângulo ABE para x igual a 8. Então, beleza, a área desse triângulo aqui é o seguinte, ele é um triângulo retângulo, o que eu vou fazer? Base vezes a altura dividido por 2, tá aí. Base é 10, a altura é x dividido por 2. Só que ele quer saber quanto for igual a 8, né? Quando x for igual a 8. Então, 5 vezes 8 é o quê? 40. Tem unidade de medida? Não, 40 unidades diárias ao quadrado. Essa é a resposta da nossa A. E da nossa B? Determine a fórmula para calcular a área do trapézio BCDE em função de x. Então, ele quer só isso aqui, ó, BCDE. Qual é a ideia? Calcular a área total menos a área desse triângulo, eu vou encontrar o que eu estou procurando. De novo, área total menos a área desse triângulo, eu vou encontrar a área do trapézio que eu estou procurando aqui, que é o trapézio EBCD. Então, a área que eu estou procurando é a área do nosso retângulo menos a área do nosso triângulo. A área do retângulo é base vezes altura, 20 vezes 10. A área aqui do nosso triângulo a gente já descobriu, né? É 10 vezes x dividido por 2, então é 5x, né? Que é 10 dividido por 2 é 5. Então tá aqui, ó, a área do nosso quadrilátero em função de x. E a questão C, ele pediu para a gente montar uma tabela, né? Faça uma tabela que forneça a área do quadrilátero. Então, bora lá. Aqui é a fórmula da área. Se x for 2, vai ficar 200 menos 5 vezes 2, dá 10. 200 menos 10 é 190. Se for 4, 200 menos 5 vezes 4, que vai ficar 200 menos 20, que dá 180. Se for 6, vai ficar 200 menos 5 vezes 6, que vai ficar 30, né? Que vai sobrar 170 aqui, viu, gente? E se for 20, vai ficar 200 menos 5 vezes 20, que vai sobrar o quê? 100. É isso, tá? Calcula a área do nosso quadrilátero e depois, né, substitua aonde tiver x pelos valores da C. Questão 4. Em um retângulo tem dimensões dado por x e y. Sabe que o perímetro desse retângulo é 30 centímetros. Determine uma fórmula que dê a área desse retângulo em função de x. Nós sabemos que o retângulo tem base vezes altura e que o perímetro é somar, né? 2x mais 2y igual a 30. Divido essa equação toda por 2 para achar uma equação equivalente. Eu tenho que x vezes y é igual a 15. Sei também que a área de um retângulo é base vezes altura. Base vezes altura, vezes h, b vezes h. Eu sei que a base vale x, a altura vale y, está aqui. Mas só que ele quer a área em função de x. O que eu vou fazer então? Eu vou isolar o y aqui na primeira, o x vai passar subtraindo, y é igual a 15 sobre x. Aonde tiver y aqui eu vou substituir por 15 menos x. Depois eu faço a propriedade distributiva, 15 vezes x é 15x. X vezes x dá x elevado ao quadrado. É isso nossa aula hoje, meninos da plataforma, somente esses 2 vídeos. Amanhã a gente continua, ou melhor, na próxima aula a gente continua. Eu estou esperando vocês lá no Zoom, tá bom? Um abraço, até mais.